Segunda parte do mercado global, o PSI 20 teve em janeiro o melhor arranque do ano desde 2007, ganhou 3,04%, com 14 cotadas no verde. Ainda assim foi uma subida inferior à registada na Grécia, Espanha e Itália, que dispararam mais de 9%. No caso da Bolsa grega, esse ganho foi mesmo superior a 14%. Foi o melhor arranque da Bolsa desde o início da crise em 2007. O PSI 20 terminou janeiro com ganhos de 3%, apesar das pressões sobre Portugal, e com 14 cotadas no verde. Ainda assim, não conseguiu acompanhar as valorizações acentuadas de outros periféricos, como foi o caso da Grécia, Espanha e Itália. Foi um certo aliviar das pressões e a aparente estabilização da crise da dívida soberana que acabaram por permitir estes ganhos. Por outro lado, os primeiros testes junto dos mercados, que é como quem diz as emissões de dívida, até correram bem, de acordo com os analistas. Em Lisboa, o destaque vai para o setor energético, com a EDP e a Galp a serem os títulos que mais força deram ao PSI 20, mas há outras cotadas. A Mota-Engil disparou 14%, a Portocel, Semapa e Zone Multimédia ganharam mais de 5%. Também o setor da banca assegurou o manto verde com subidas entre os 0,8% e os 2,7%. Pela negativa, destaque para a Jerónimo Martins, que perdeu mais de 3%. Para este sentimento, contou também a expectativa de que a Europa vai conseguir estancar a crise que a atinge, sendo claro que estas subidas não seriam possíveis sem as quedas acentuadas destas mesmas praças em 2010, desvalorizações que no caso grego chegaram aos 36%. Fora dos periféricos, o Stoxx Europe 600 também conseguiu arrancar no verde, subiu em janeiro 1,5% e o S&P 500 ganhou 2,2%. Sentimento positivo generalizado numa altura em que parece não existir um plano oficial para resolver o problema da dívida soberana que atinge o velho continente. A BP anunciou que vai distribuir dividendos, apesar de ter decidido vender 2 refinarias. A petrolífera continua a ver a fatura da fuga de petróleo no Golfo do México a aumentar e anunciou que o desgaste ecológico já custou mais $1.000 milhões em relação aos 40 mil milhões estimados inicialmente. Apesar das contas, a empresa anunciou que vai distribuir dividendos de 7 cêntimos por ação e vender 2 refinarias. A estratégia da BP vai passar por um forte investimento na exploração de gás e de petróleo. Nas matérias-primas, os preços do café continuam a bater recordes nos mercados internacionais. O algodão segue o mesmo caminho e acompanha a escalada. Já o preço do ouro está a ser penalizado pelas expectativas em torno da recuperação económica. Os preços do café atingiram esta segunda-feira máximos de 14 anos em Nova Iorque, alavancados pelos receios de que a produção não seja suficiente para satisfazer a oferta do produto. Segundo o New York Board of Trade, as reservas de café caíram para 1,64 milhões de sacas na sexta-feira passada. Já a Federação Nacional de Produtores de Café da Colômbia disse no mês passado que esperava uma quebra nas colheitas de Antioquia, a maior região produtora do país, devido ao excesso de chuva do verão. Também as tempestades que assolaram o Brasil podem ter impacto na produção de café, o que está a concentrar toda a atenção dos investidores. Neste contexto, qualquer redução nas colheitas deve resultar em movimentos notórios do preço do café. A Colômbia, que é o principal produtor mundial de café, produziu 8,9 milhões de sacas no ano passado, abaixo da estimativa de 12 milhões de sacas. A acompanhar esta tendência está também o preço do algodão, que esta segunda-feira disparou o máximo permitido pelo ICE Futures em Nova Iorque, ao subir 2,4% ou 40 cêntimos para 1,6875 dólares a libra. A impulsionar os preços da fibra está o aumento da procura por parte da China, o maior consumidor de algodão do mundo. Os peritos deixam um alerta: o preço do algodão, que no ano passado mais do que duplicou, dá sinais de que vai continuar a escalada, especialmente devido à quebra na produção, provocada em grande parte pelas cheias na Austrália e também pelo elevado aumento da procura. Por outro lado, as expectativas em torno da recuperação económica estão a penalizar o preço do ouro, que se prepara para viver o pior início de ano desde 1991. É que os investidores parecem estar a afastar-se dos ativos de refúgio, como é o caso do ouro.
Voltamos à conversa em estúdio com o analista Bruno Costa. Bruno, olhando para estas subidas das praças periféricas neste primeiro mês do ano, pode ser perigoso arrancar assim com ganhos tão acentuados? Poderá elevar demais os níveis de confiança? Não. Ou há consciência de que foi apenas uma subida, em parte também a recuperação depois de um ano de 2010 particularmente difícil para estes índices? Sim, essencialmente isso. Portanto, o mercado olhou para, do ponto de vista fundamental, o preço face aos resultados era relativamente baixo face à média histórica dos últimos 5 a 10 anos. E, portanto, desse ponto de vista, houve alguma alocação para beneficiar desse posicionamento fundamental, portanto, esperando uma melhoria da situação económica global e que tivesse algum efeito de arrasto para as bolsas periféricas. A Grécia lidera os ganhos, com cerca de 20%. Na Irlanda não se nota tanto, a intervenção também foi há pouco tempo, portanto, as intervenções e as injeções de liquidez têm sido maioritariamente para o setor financeiro. No entanto, no ponto de vista global, não se nota ainda no índice principal irlandês, está praticamente flat desde o início do ano. Relativamente à Espanha e Portugal, é particularmente animador, atendendo a que, enfim, as medidas de austeridade vão começar a ter impacto este ano, mas também já sabemos que não existe propriamente uma relação entre o comportamento bolsista e a situação económica real, pelo menos os anos mais recentes, os 2 últimos anos recentes demonstram-nos isso, que estamos também dependentes de crescimento externo, da evolução do comércio internacional, e os índices bolsistas hoje em dia já não são só representativos da economia daquele país. E, portanto, ainda assim, há aqui ritmos também muito diferentes. A Bolsa Lisboeta ganhou 3% neste primeiro mês, por exemplo, a Bolsa Espanhola ganhou 9%. Ainda é uma diferença significativa também. Não é tão... É uma bolsa mais pequena, naturalmente, mas, consequentemente, não é tão atrativa quanto outras congêneres europeias. Sim, a Bolsa Nacional, de facto, não tem beneficiado da... Apesar de se terem falado em saldos, em promoções, por causa das desvalorizações de muitas cotadas. Sim, é verdade que houve algum atenuar do investimento estrangeiro em bolsa, seja através de fundos de investimento. Isso tem a ver com critérios de risco, tem a ver também com os ratings, portanto, associados aos setores, com o facto de alguns controladores de risco das instituições financeiras terem que obedecer a determinado tipo de critérios e, portanto, não podem ultrapassar aqueles limites de exposição e, eventualmente, os países nos quais têm sido mais penalizados com as notações de risco são também mais penalizados em termos da capacidade de atrair investimento estrangeiro na nossa bolsa. Olhando para resultados internacionais, a BP está a sentir na fatura o derrame de petróleo no Golfo, mas ainda assim os lucros ou as contas acabaram por ser maiores do que no ano passado, apesar de uma fatura de 41 mil milhões de dólares. É verdade, as receitas subiram cerca de 15% em termos homólogos, os resultados líquidos cerca de 20%. A melhoria deve-se essencialmente, se nós olharmos para os resultados ajustados, há uma quebra de 0,5%. O que significa o quê? Que a BP durante o último trimestre, o último ano, teve que alienar ativos à volta dos 22 bilhões de dólares, portanto teve que vender ativos para fazer face a pagamentos que tinha e que viria a ter por penalizações e por multas resultantes deste incumprimento, desta situação do derrame petrolífero no Golfo do México. E, portanto, desse ponto de vista, acreditamos que a BP está a conseguir recuperar, embora tenha perdido alguns ativos importantes. Vai vender 2 refinarias. Exatamente, está a tentar atenuar também a sua dependência em termos de receitas dos Estados Unidos. Antes tinha à volta de cerca de 40% de resultados líquidos dos Estados Unidos, neste momento já tem cerca de 34% a 35%. Isso pode ser uma colocação estratégica diferente da empresa, que de alguma maneira terá também visto que as suas relações com o governo norte-americano terão sido um pouco afetadas e eventualmente está-se a posicionar no mercado mais para os mercados emergentes e não tanto esperando uma dependência dos Estados Unidos. Bruno, terminamos 2010 com previsões para 2011, entre elas sobre as matérias-primas. Alguns analistas defendiam que, apesar da subida acentuada no último ano, 2011 iria ser mais uma vez de subidas. Esta subida para máximos de 14 anos do preço do café, o algodão também a negociar em máximos, é a confirmação ou são apenas subidas pontuais causadas por outros motivos? Bom, para além, relativamente ao algodão, neste momento ele já cota cerca do dobro dos preços estimados para 2012 ou 2013, o que significa que, não obstante as variáveis demográficas, porque se nós olharmos os principais produtores de algodão são a China
e a Índia, mas também são eles que Os maiores absorvem consumidores. praticamente toda essa capacidade, chegando inclusive, em alguns casos, a ter que importar dos Estados Unidos e também de África. Este comércio vale ainda bastante, cerca de 22 bilhões de dólares de algodão. É uma parte bastante importante e em ritmo crescente, principalmente devido às variantes demográficas. Portanto, o crescimento populacional na Índia e na China é de tal forma robusto que justifica que, mesmo numa situação de algum abrandamento económico, que aconteceu em 2009 e 2010, portanto, esse crescimento demográfico seria suficiente para alimentar o consumo, e tem sido suficiente. Agora, a introdução destas variáveis climatéricas tem deteriorado ainda mais os termos de troca de oferta e procura e, portanto, tem contribuído para alguma irracionalidade também do ponto de vista dos mercados financeiros. O algodão já está no máximo de cerca de 150 anos, creio eu. Portanto, é um preço bastante alto se olharmos mesmo para as médias históricas recentes. Relativamente ao café, isto tem a ver essencialmente com uma disrupção na produção no Brasil de uma das variedades de café, portanto, há a variedade arábica e robusta, isto em termos genéricos. A arábica é normalmente uma qualidade mais alta da gama de café, no qual, através das cheias no Brasil, parece existir alguns receios, ainda não comprovados estatisticamente, que tenha afetado de forma significativa a produção. Daí que o prémio entre o café arábica e robusta transacionado na Bolsa de Futuros seja já significativo, favorecendo o primeiro. E tem sido isso que tem motivado também novos máximos do café. Bruno, muito obrigado, o analista da GoBulling. Bruno Costa aqui com uma análise aos principais destaques do dia.